Bem-vindos ao Corredor do Poder, onde quem manda são elas, e elas são Cristina Duarte e Mafalda Azenha, e hoje vão transportar-nos a um assunto que diz muito aos figueirenses, não por defeito, mas sim por carência, ou pela qualidade, ou melhor, pela falta dela, segundo a queixa da maioria dos figueirenses. Estamos a falar dos transportes públicos coletivos. Mafalda Azenha, é uma pecha da Figueira da Foz? Eu diria que nós vamos transportar, mas nós gostaríamos, de facto, de poder transportar melhor. E penso que isso já responde à questão do Jota. Eu acho que sim, eu acho que a Figueiras tem alguma carência de transportes públicos coletivos. Os transportes estão muito concentrados no transporte escolar, e julgo que, sobretudo, a nível das freguesias, existe uma carência que se vem notando cada vez mais à medida que se vão fechando serviços públicos essenciais para as pessoas que nesses locais são, sobretudo, pessoas mais idosas e com mais dificuldades de mobilidade. E eu acho que sim, isso nota-se no nosso concelho, mas parece-me que tem vindo a ser feito algum esforço e parece-me que podem estar aí a surgir bons augúrios, da parte, então, nomeadamente da CIM, nesse aspecto. Não quero ter um momento Marcos Mendes, que é o comentador que anuncia em primeira mão, depois de Marcelo Rebelo de Sousa, né, que não pode fazê-lo porque está na Presidência da República, as novidades em exclusivo. O que é que a CIM vai fazer? Já sabe que uma comunidade urbana, ou uma área metropolitana, uma comunidade urbana, como é este caso, intermunicipal, não faz sentido existir sem uma política de transportes públicos comum. Claro. E esta não tem. A comunidade intermunicipal região de Coimbra. Não tem, e tenho pena de dizer que não será essa a novidade, a ser novidade, não é essa ainda a novidade relativamente à CIM. Ainda não há, ou pelo menos eu não tenho conhecimento, que vá, nos tempos próximos, haver realmente uma rede de transportes urbanos que liguem toda a comunidade, porque isso sim é que tem sentido ser uma comunidade intermunicipal. Ainda não é isso, mas eu julgo que, e relativamente àquilo que referi acerca das freguesias, a CIM está a desenvolver, e julgo que pegou até num projeto e num estudo que aqui a autarquia da Figueira fez, precisamente por causa das freguesias mais rurais e mais afastadas do centro, e assim acabou por agarrar a ideia para todos os concelhos, que é, no fundo, criar um transporte público coletivo mais flexível do que os autocarros, porque também mais pequeno e mais barato do que os próprios táxis, não é? Recorrendo a uma solução intermédia, que será o de hidrogênio, que transporta-se mais leve, mais barato. Não, eu julgo que passará por parcerias com as entidades privadas que gerem o parque de táxis e que farão, mediante esses protocolos, ou seja, as autarquias pagarão um X por mês para que determinado número de táxis possam estar disponíveis para fazer determinados trajetos já pré-definidos e que depois vão ser dados a conhecer às pessoas, nomeadamente nas freguesias rurais, e para fazer os trajetos que mais se sentem, onde mais se sente falta esse transporte coletivo. Cristina Duarte, a Mafalda Azenha acabou de dizer, logo no início, que os transportes públicos coletivos na Figueira da Foz estão muito concentrados no transporte escolar. Ora, nas pausas letivas, muitas localidades afastadas da sede do Conselho ficam sem transporte público. Sim. Como é que isso se resolve? Pois, há aqui uma questão que eu penso que nós não nos podemos deixar de esquecer, que é preciso prudência, sobretudo na adoção de uma política pública de transporte. Essa é a primeira questão. Não podemos estar aqui a dar soluções quando não temos ainda dados suficientes para nos podermos pronunciar. Agora, de facto, existe essa questão da CIM, não é? Com a nova lei, também a CIM tem essas competências e os municípios são uma autoridade de transporte. Desconheço esse projeto, mas de facto ele é necessário, porque de facto durante o ano letivo acabamos por ter aqui alguma flexibilidade. Acabando o ano letivo, essas pessoas ficam completamente desprotegidas. E a própria cidade, também não nos podemos esquecer que a zona urbana também, os transportes estão muito aquém das expectativas. Um cidadão comum que viva, por exemplo, na zona do Jumbo, para vir para o Bairro Novo, como é que vem?
Como é que vem? Vem pela Rua Joaquim Sotomayor. Vem a pé. Portanto, a Figueira até é uma cidade pequena, mas onde tudo se torna longe. Pergunto eu, existe, por exemplo, transporte para a zona industrial? Falamos aqui tanto em desemprego, questão de empreendedorismo, tudo isso. Existe transporte para a zona industrial? Eu penso que não. Mas há aqui um aspecto que é importante também analisar. Os transportes públicos rodoviários coletivos na Figueira da Foz estão concessionados. O serviço de transporte público está concessionado. É um contrato a privados. Portanto, que isso também penso que terá o seu termo, e se não tiver o seu termo, penso eu que a nova lei vem dizer que até 19 de dezembro de 2019, salvo erro, que tudo tem que ficar resolvido. E aí o município vai ter que ter uma política de transporte. Portanto, eu também não sei se os próprios concessionários vão querer novamente concorrer. Pronto. A questão dos transportes públicos assume importância na vida cotidiana dos cidadãos, porque é a sua mobilidade que está em causa. Para quem não tem meio de transporte público, meio de transporte próprio, mas também para quem tem, poder passar a utilizar os transportes públicos coletivos em nome do ambiente e também da poupança, da economia familiar. É uma cidade pequena onde nós podíamos perfeitamente ter trajetos pequenos precisamente, a questão é essa, não é? Por exemplo, ainda hoje me diziam, não, eu moro ao pé do Jumbo. Para ir apanhar a carreira, não é? Que só existem 3 carreiras na zona urbana, 3. Eu tenho de fazer mais ou menos 2 km. Mas como é que os políticos, mesmo os da Figueira da Foz, tentam incentivar os cidadãos a utilizarem os transportes públicos coletivos quando eles são escassos, o conforto também não será muito, não se tornam muito atrativos e o preço também não é muito amigo do utente, pois não? Julgo que não tenho exatamente noção dos Bilhetes preços atuais, mas são os bilhetes pré-pagos. Assim. Eu tenho noção que existe a parte da autarquia, precisamente porque os transportes são concessionados e até à saída da nova lei, a autoridade no fundo, para ter força junto dos concessionários seria o IMTT, que agora é o IMT, e não tanto as autarquias. Sei que as autarquias têm a capacidade e têm feito, de sugerir alguns horários, sugerir algumas subcarreiras, mas depois eu julgo que da parte dos concessionários também naturalmente será por uma questão económica, não é? Financeira, não mantêm aquela carreira experimental, se calhar tempo suficiente, esta é a percepção que eu tenho, tempo suficiente para poder passar a definitiva. Portanto, as pessoas não chegam a criar o hábito de a usar e depois, como não criam o hábito de a usar, eles, claro, não têm rendimento que lhe possa... E acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca. O que a Mafalda estava a dizer, claro que tudo demora tempo a ser implementado, não é? E os hábitos criam-se de rotinas e isso tudo. Agora, há aqui uma questão que eu penso que em termos de política será importante pensarmos, é fazer um diagnóstico, um levantamento das necessidades, ir para a rua, perguntar o que é preciso fazer. Portanto, isso é uma questão muito importante, porque neste momento já não há. O que há é pouco, mas o que é que precisamos? Realmente concordo perfeitamente com a Mafalda. E onde é que faz falta, não é? Com a Mafalda, quando isto tudo demora tempo. Claro, tudo demora tempo a ser implementado, não é de um dia para o outro que foi no primeiro ou no segundo mandato de Eduardo Silva, que foi também feita uma experiência com um minibus, um mini autocarro, que fazia, a título gratuito, o transporte, creio que entre o Parque das Gaivotas e a Baixa da cidade, para os automobilistas poderem deixar o carro estacionado no Parque das Gaivotas. Na altura não era estacionamento pago. E não funcionou também, nem de graça, ou seja... Pois não funcionou, também não esteve o tempo, não é? Aí está, suficiente. Porque estas alterações demoram o seu tempo a não serem implementadas, não é? Não maturou e quando estava, se calhar, a começar ou quando já havia... acabou, pronto, e depois as pessoas acabam por desistir e criam os seus hábitos, e... Para concluirmos, porque isto é de facto um tema complexo e que requer estudos, mas urge resolver este problema, Cristina Duarte? Urge, eu penso que sim, urge resolver o problema, urge ir para a rua, saber o que é que nós precisamos e a cidade ficar servida no mínimo de transporte para quem carece e necessita dele. Também é de salientar, por acaso eu desconhecia, por exemplo, o município tem no âmbito das suas políticas sociais, tem um transporte gratuito para as locações aos centros de saúde, hospital, para as pessoas com insuficiência económica.
Pronto, é tentar pensar em tudo. Claro que é No preciso fundo, prudência. Não? este novo, Sim, sim. feito no âmbito já da CIM, Sim. não é? No fundo será um upgrade, se quisermos, a esse transporte, porque no fundo vai servir para toda a gente, não só para as pessoas Com as necessidades. com as Sim. necessidades. Há municípios, nós claro temos exatamente. um caso excepcional, porque temos aqui uma concessão. Há municípios que temos os serviços Exatamente, municipais de municipalizados. transportes e isso tudo. Há que pensar, chama a atenção, realmente será necessária prudência. Será necessária prudência e ver o que é que efetivamente nós Mas precisamos. é possível fazer, e eu julgo que no âmbito agora, uma vez que a autarquia vai ter mais capacidade para agir, eu penso que talvez possa fazer, e não acredito que não faça, um estudo semelhante ao que tem feito, ou que já tem feito, para, e não sei se isto é novo, se não, se for dar outra novidade, se não, para agora no âmbito do Portugal 2020 há fundos para implementar os transportes partilhados. Mas sustentáveis e amigos do ambiente, e nomeadamente a bicicleta, e a autarquia fez já, porque tem pronto uma candidatura, sim, isso não é novo. para Mas ainda locais ainda para colocar. Não vai ser aplicado as bicicletas partilhadas, ainda, provavelmente só em 2018. Pois, É sim, uma não, candidatura. ainda não são. Mas, ou seja, o que eu Mas quero as dizer é que infraestruturas já vão ser existe. criadas, pelo menos As na infraestruturas, estação, nestas obras estão em curso. a estrutura está, ou seja, os locais estão pensados, o estudo está feito, portanto também será ainda mais Só fácil faltam as fazer um estudo Não para os chega. autocarros e para o transporte. Só faltam Se as a Câmara, bicicletas. se a Câmara tiver mais Estamos capacidade de agir, Estamos então já na será reta melhor. final. Há 2 semanas, ou menos, mais ou menos há 2 semanas, foi publicada uma reportagem no Diário As Beiras sobre o desemprego na Figueira da Foz. E um dos motivos avançados pelos responsáveis do Centro de Emprego é que algumas das ofertas são rejeitadas por causa da falta de transporte. ou É próprio verdade. ou coletivo. Era isso que eu ia acrescentar precisamente. Acaba por ser um problema Não, também económico. a cidade não é grande, mas torna-se muito grande e distante. Para quem de facto não se medirmos a faixa costeira da cidade, não é assim tão pequena, não se vai Sim, a pé. e para quem Do vai Cabo- de manhã do Cabo Monteiro trabalhar, até São Pedro, não é? Ou seja, Pois, até se vai de fazer a manhã pé. trabalhar, claro. Precisamente, eu acho que é Mas por inadmissível lazer, não é? Ou por necessidade. pensarmos que Extrema. alguém que vai trabalhar para a zona industrial não Claro. tem um transporte público para E ir. nós vamos agora partir para o final deste programa, deste Corredor do Poder. Regressamos na próxima semana para os comentários da Cristina Duarte e da Mafalda Azenha. Continuam na Figueira TV.